encontraram um buraco negro num ponto específico do nosso céu que dá pra gente observar ali aquele aglomerado. Eu vou mostrar pra vocês, inclusive, como que faz essa observação. Ele tava ali o tempo todo, só você não viu. Isso me lembrou de uma música, Cris. Imagina você olhar pro céu e saber que ali, naquele ponto que você tá observando, existe um buraco negro. Eu já tô até aqui com o Stellarium aqui aberto pra mostrar pra vocês onde observar, para onde vocês devem olhar, que é onde esse buraco negro foi descoberto, e é uma descoberta inédita, pessoal. A gente tá falando de um buraco negro que não é simplesmente um buraco negro de massa estelar, ou seja, resultado de uma explosão de supernova, né, que é o fim de uma estrela que gera ali um buraco negro de massa estelar. Não, mas a gente também não tá falando de um supermassivo, é meio que um meio termo. A gente tem um quase supermassivo, um segundo buraco negro quase supermassivo na nossa galáxia. Richard, o que está acontecendo? Devemos correr para as montanhas, né? Ou devemos correr da nossa galáxia? O que está acontecendo? Esse buraco negro, ele é simplesmente único. A gente nunca viu nada igual. Como eu disse, fica no aglomerado aqui, no aglomerado de Ômega Centauri, e esse aglomerado, ele é visível a olho nu. Você não precisa de binóculo, nem de telescópio, nem de nada para conseguir observar esse aglomerado. Só que agora a gente sabe que esse aglomerado que a gente observa, na verdade as estrelas estão todas presas e girando em torno desse buraco negro, que é um quase supermassivo. Favorece o hemisfério sul, então é muito melhor da gente que está aqui no Brasil, por exemplo, né? Todo o hemisfério sul do planeta a fazer essa observação, porque aqui fica bem alto no céu pra gente, bem próximo da constelação do Cruzeiro do Sul. Vou mostrar tudo pra vocês, porque vocês sabem que quando eu mato a cobra, eu mostro a cobra. Porém, como diria Jack, observador de buracos negros, vamos por partes. E isso que vocês estão vendo é um zoom poderoso ali na constelação de Centauro, onde tá esse buraco negro quase supermassivo, né, no grande aglomerado de Centauro. Ele é o maior aglomerado da nossa galáxia, pessoal. É o maior aglomerado de estrelas que a gente tem conhecimento, que existe, na verdade, né? E existiam suspeitas de existir um buraco negro ali no centro desse aglomerado, mas eram apenas hipóteses, né, sem nenhuma comprovação científica de fato, era apenas dedução. E agora eles descobrem. Mas como que eles descobriram isso, Richard? Se buracos negros são invisíveis, né? Descobriram exatamente da mesma forma que descobriram Sagitários A asteriscozinho, o buraco negro central da Via Láctea. Isso que vocês estão vendo são as estrelas que estão bem lá no núcleo, bem lá no centro mesmo desse aglomerado de estrelas, né, o Ômega Centauri. Para começar, é extremamente difícil de conseguir observar. Mesmo grandes telescópios tem uma grande dificuldade de observar, porque ali no centro dele tem tanta estrela que você só vê um grande borrão branco. Então é muito difícil conseguir separar uma estrela de outra ali. Mas conseguiram, tá? E eles descobriram da mesma forma que descobriram Sagitários A asteriscozinho, o buraco negro supermassivo central da nossa galáxia. Já falei sobre ele, vou deixar no card aqui em cima, né? Que descobriram uma dança mortal das estrelas em torno do buraco negro supermassivo da nossa galáxia. Aqui eles perceberam a mesma coisa, um movimento de estrelas ali acontecendo acima da velocidade de escape, ou seja, essas estrelas, pela velocidade que elas estão, elas deveriam escapar desse aglomerado e não permanecer ali. E aí eles pegaram o movimento dessas estrelas e fizeram uma simulação, utilizando o computador, de como que seria, né, esse movimento no decorrer das próximas décadas. E perceberam que, ó, elas não vão escapar, mas elas estão numa velocidade absurda acima da velocidade de escape. Alguma coisa está prendendo elas e não tem nada ali que a gente consiga observar de que seria um objeto prendendo essas estrelas ali. Ou seja, fato, buraco negro existe e ele tá ali escondido. Só que, claro, por ser um buraco negro, a gente não consegue observar ele em si. O que a gente observa são os indícios de que ali existe um buraco negro. Ou seja, estrelas girando ao redor dele, né? Objetos presos gravitacionalmente, fazendo grandes estilingadas ali de forma absurda em torno de alguma coisa que é simplesmente invisível. Isso foi publicado pelo Dr. Holger Baumgart, da Universidade de Queensland. E ele foi por partes, como faria Jack, né? Dois motivos que fazem esse buraco negro ser simplesmente único, como nada que a gente viu antes. Em primeiro lugar, a massa dele. Ele tem 20 mil massas solares, ou seja, como se você juntasse 20 mil sóis igual o nosso em um único objeto e concentra toda essa gravidade 20 mil vezes maior do que a do nosso Sol. Ele não tem a massa estelar. Uma massa estelar, um buraco negro de massa estelar, é o resultado final da vida de uma estrela com muita massa. Quando ela explode, o núcleo dela
sobra ali, né, no caso, ali nasce, durante essa explosão de supernova, um buraco negro, que no caso é de massa estelar. Ele pode ter no máximo aí cerca de 100 massas solares, ou seja, 100 vezes a massa do nosso Sol. Ele tem 20 mil, é muito mais. E ele também não pode ser considerado um buraco negro supermassivo, porque, de acordo com os estudos, um buraco negro supermassivo, ele deve ter, no mínimo, cerca de 100 mil massas solares, sendo que a maioria gira em torno de milhões de vezes a massa do nosso Sol. E ele tem 20 mil, não chega a esses 100 mil que seria o mínimo. Ou seja, ele é um projeto de buraco negro supermassivo. Segundo lugar, pessoal, por que esse buraco negro ele é tão inédito, tão exclusivo? Ele é o único buraco negro que foi encontrado dentro de um aglomerado de estrelas, tá? Não existe nenhum aglomerado de estrelas, seja aglomerado globular, seja aglomerado aberto, né? Não existe nenhum tipo de aglomerado de estrela na nossa galáxia que tenha um buraco negro no centro, nem de massa estelar. Que dirá então de massa quase de supermassivo, no caso, né? Então não. Pode ser que exista? Pode até ser, tá? Mas provavelmente não vai ter essa massa. Talvez seria o resultado do fim da vida de alguma daquelas estrelas, que pode ter uma massa muito grande? Pode até ser. Mas dessa forma, não existe no centro, como se fosse uma galáxia. Aquele monte de estrela com um buraco negro gigantesco no núcleo dela, né? Então aqui acontece da mesma forma. Inclusive, essa é a hipótese de que isso, na verdade, era uma galáxia que foi pega pela Via Láctea há cerca de 12 bilhões de anos atrás, e a maioria das suas estrelas foi arrancada, e isso interrompeu o crescimento desse buraco negro central, que viria a se tornar um supermassivo como esse que a gente tem na nossa galáxia, o Sagitários A asteriscozinho. E isso que vocês estão vendo é a posição suspeita aí do buraco negro. Ele deve estar exatamente nessa posição ou próximo disso aqui, ó, exatamente onde está esse círculo. E isso que vocês estão vendo é a hipótese que há cerca de 10, 12 bilhões de anos atrás existia uma coisa chamada Gaia Enceladus, que é isso aqui, ó, que vocês estão vendo. Também chamam isso de salsicha. Pois é. Isso colidiu com a nossa galáxia, o que seria o início da nossa galáxia, e hoje em dia a nossa galáxia tem uma aparência parecida com essa. Richard, como que a gente sabe o formato da nossa galáxia se a gente nunca saiu da galáxia para saber? A gente já falou sobre isso, vou deixar no card aqui em cima. Só que aí o que acontece? Aquela galáxia tinha um buraco negro ali central que também viria a se tornar um supermassivo como esse que a gente tem aqui no núcleo da nossa. Tá? Só que aí, como aconteceu isso, colidiu com a nossa, a maior parte das estrelas dali veio parar aqui nos braços da Via Láctea, então meio que interrompeu isso, e aí a gente acabou não tendo um segundo buraco negro supermassivo, o que é muito bom, né? E agora eu vou mostrar pra vocês como que faz pra observar exatamente o lugar do céu onde esse buraco negro está. Esse buraco negro de quase massa de supermassivo, que tem uma massa de não é nem estelar, nem supermassivo. Se você quer apontar seu telescópio, seu binóculo, ou até mesmo tirar uma fotografia para mostrar essa região ali, né, registrar essa região onde está esse buraco negro, e o melhor é que agora a gente sabe que essas estrelas não estão ali por acaso. Ou se você quer simplesmente olhar na direção dele, até porque buracos negros não podem ser vistos, né? A gente, na verdade, vê o que está acontecendo no entorno deles. Eles em si a gente não consegue enxergar. Vou mostrar para vocês agora. Mas antes, pessoal, se liga nisso. Esse é um dos registros desse aglomerado de estrelas, né? O Ômega Centauri, que eu fiz com o telescópio inteligente, o Dwarf 2. Então, olha que bacana. Para vocês terem uma ideia, isso foi pego de São Paulo, pouquíssimos minutos de exposição, se eu não me engano aqui foram 4 minutos de exposição apenas, empilhamento equivalente a 4 minutos, então com a poluição luminosa de São Paulo, muita poluição que a gente tem aqui em São Paulo, esse foi o resultado. E isso que vocês estão vendo agora é o resultado desse mesmo aglomerado de estrelas, só que com um outro telescópio inteligente, o Seestar S50. Eu vou deixar nos cards aqui, um seguido do outro, um vídeo falando sobre o Dwarf 2 e o Seestar S50, caso vocês tenham interesse, super indico, é o futuro da astronomia. Passou a época que você precisava ficar mirando, encontrando objetos no céu com um telescópio inteligente, ele utiliza inteligência artificial, ele pode encontrar tudo para você sem você fazer nada, é só você mandar que ele faz. E é simplesmente muito fácil encontrar esse aglomerado de estrelas. Só não é mais fácil, pessoal, do que encontrar o like, ó. Eu tô sentindo o dedinho de vocês agora. Quem estiver gostando, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal
e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Richard, eu quero ajudar ainda mais o canal Galeria do Meteorito. Como que eu faço, né, Cris? Como que a gente faz? É só clicar aqui embaixo em tornar-se membro ou em seja membro para ter acesso a conteúdo exclusivo e ainda por cima dar aquela força para o canal Galeria do Meteorito. Agora, sem mais delongas, já estou com o Stellarium aberto para mostrar para vocês exatamente como encontrar esse aglomerado, porque como eu disse, ele é muito fácil de ser observado, mais fácil ainda se você está no hemisfério sul. Então, a gente aqui no Brasil, por exemplo, é super favorecido para conseguir observar essa região do céu, tá? E isso que vocês estão vendo, em primeiro lugar, identifica a constelação do Cruzeiro do Sul. Aqui está a constelação do Cruzeiro do Sul, é só você olhar na direção sul. Afinal de contas, ela se chama Cruzeiro do Sul. Eu tô passada, chocada. E outra, essa constelação é uma constelação austral, ou seja, ela tá ao sul da eclíptica, então favorece quem tá aqui no hemisfério sul, tá? Richard, como que eu faço para saber se a constelação que eu tô observando é de fato a constelação do Cruzeiro do Sul? Porque sim, existem falsos cruzeiros no céu, estrelas que se apresentam ali como cruzeiros, só que não são o verdadeiro Cruzeiro do Sul, não é a constelação do Cruzeiro do Sul. Para saber é super fácil. Existem duas estrelas aqui que elas funcionam, na minha cabeça pelo menos, como se fosse um dedo apontando, ó, esse é o Cruzeiro do Sul verdadeiro, tá? Olha nessa direção aqui. Então essas duas estrelas já fazem parte da constelação de Centauro, que é justamente a constelação onde está esse aglomerado de estrelas, que é o maior aglomerado de estrelas que a gente tem na nossa galáxia, não é à toa, agora sabemos o porquê, né? E é exatamente essas duas estrelas, são exatamente elas que apontam para o real Cruzeiro do Sul. Eu vou ligar aqui a linha das constelações para facilitar para vocês, ó, entenderem. Aqui tá o Cruzeiro do Sul, nesse horário ele tá deitadinho, né? Mas ele tá sempre visível no céu pra gente, e aqui é a constelação dos Centauros. Agora eu vou tirar aqui, ó, eu vou tirar as linhas das constelações para vocês entenderem. Vamos dar um Ctrl F aqui, ó. Richard, que software é esse? Que programa é esse que você está usando para encontrar esse aglomerado no céu? Você pode encontrar, na verdade, qualquer objeto, basta digitar aqui, é muito legal, muito interessante, tem para celular, vou deixar no card aqui em cima também. Bang, tá aí, ó, Ômega Centauri, ou NGC 5139, e essa é a posição, ó, repara bem aqui, ó, na posição. Para vocês terem uma ideia como esse aglomerado de estrelas é brilhante, só para vocês terem uma ideia, ganha o nome de Ômega Centauri, ou seja, o título ali de Bayer, que é o título de estrela, Ômega Centauri. É como se fosse só uma estrela da constelação de Centauro, para vocês terem uma ideia do quão brilhante. E sim, é bem brilhante, né? Dá para observar tranquilamente, ainda mais se você tá num céu com pouca poluição luminosa, tá? Então, ó, encontrou o Cruzeiro do Sul, ó, olha como é fácil. Cruzeiro do Sul aqui, no caso ele tá deitadinho, as duas estrelas Rigel, Kentaurus e Radar apontando pro Cruzeiro, e aqui, ó, em cima, no meio disso, um pouquinho para cima, a gente tem aqui, ó, 3 estrelas brilhantes, 2 aqui, ó, fica exatamente aqui, ó. Vocês vão ver como se fosse uma estrela meio esfumaçada no céu. Aí se você pegar um binóculo ou um telescópio, que binóculo, Richard? Qualquer binóculo, do mais chinfrim que existir, já é suficiente para você pegar ainda mais detalhes desse aglomerado de estrelas. Se liga nisso, ó, olha como que é observando isso. Com binóculo vocês vão ver mais ou menos isso, ó. Mais ou menos isso. Dá pra ver essa fumacinha, né? Aquele monte de estrela tudo juntinha. E se você estiver observando com um telescópio, aí depende do poder do seu telescópio. Você vai observar assim, ou assim, ou assim. E por aí vai, né? Dependendo até assim. Só que por incrível que pareça, aqui no centro tem tanta estrela, pessoal. Tanta estrela que é simplesmente absurdo. Não é à toa que esse é o maior aglomerado de estrelas, e ele é globular, justamente pelo formato globular, né, circular, que ele tem. A gente tem 2 tipos de aglomerados de estrelas, tá? Aglomerados abertos, que não tem um formato globular, e aglomerados globulares, que é o caso desse, o Ômega Centauri. E ele tem simplesmente 10 milhões de estrelas ali. Não existe nenhum outro aglomerado de estrelas no nosso céu, na nossa galáxia, que tem tanta estrela. E fica numa distância, isso que a gente está observando, de aproximadamente 16 mil anos-luz. Ou seja, isso que a gente está vendo levou 16 mil anos para chegar até a gente aqui, porque é o tempo que a luz leva para viajar de lá para cá. Ou seja, observar Ômega Centauri agora se torna
fascinante em dobro, porque já era fascinante observar o maior aglomerado de estrelas da nossa galáxia. Agora mais ainda, porque a gente está vendo um monte de estrelas circulando, né, presas gravitacionalmente ali por esse buraco negro quase supermassivo. De fato, a gente está vendo uma dança, só que claro, em super câmera lenta a gente não consegue distinguir esse movimento das estrelas girando em torno desse buraco negro. Ah, Richard, tem algum perigo pra gente, né? Afinal de contas, é um buraco negro quase supermassivo. Não, não tem risco algum, ele tá numa distância simplesmente absurda, né? 16 mil anos-luz daqui. Claro, considerando o tamanho da nossa galáxia, até que não é tão longe assim. Só que ainda assim, é longe o suficiente para não causar nenhum tipo de problema pra gente. E falando em observar coisas no céu, pessoal, tem um cometa que ele é simplesmente fascinante e ele promete um verdadeiro espetáculo para agora, entre setembro e outubro de 2024. Richard, o que está acontecendo? Devemos correr para as montanhas para observar esse cometa, né? Sim, provavelmente sim. Já vão buscando aí as montanhas mais altas e mais próximas de vocês, porque sim, ele promete um espetáculo. Só que agora teve uma nova descoberta que tá falando que não, que na verdade ele tá se quebrando completamente e pode criar uma grande nuvem de fragmentos maiores. Richard, o que tá acontecendo? Se liga, para quem não viu a última atualização sobre o grande cometa C2023A3 que tá chegando perto da Terra, se liga no vídeo que eu vou deixar no box aqui pra vocês agora, tá certo? Bom, pessoal, então basicamente é isso. De olho no buraco negro central de Ômega Centauri e até a próxima. Fui, tchau, tchau.